E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os seus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Introdução. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. A lição desta semana tem como propósito analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Aqui a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção pública tem como um dos principais objetivos avaliar os nossos relacionamentos como Deus, o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá contas de cada um do ato do ser humano. E como cristão, estamos conscientes dessa realidade espiritual futura. A apresentação da lição, primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido da expressão repetida sobre o fim e repetições da sentença. Terceiro, identificar o inimigo que servirá como um instrumento do juízo divino. Esta profecia, ela nos traz, assim, um despertamento que, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, porque a palavra de Deus é enfática nesse ponto, que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. O objetivo de Deus, depois da queda do homem ali no Jardim do Éden, foi, então, restaurar, porque o ser humano ele não nasceu para a morte, ele não nasceu para o fracasso, ele não nasceu para ser exterminado, para ser acometido de tantas enfermidades e tantas debilidades. Deus se criou o homem para que ele pudesse viver eternamente ao seu lado. Nós sabemos que a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, mas Deus compartilhou isso com todos. Mas, devido à queda, o ser humano, ele distanciou de Deus, mas Deus não desistindo dele. Então, o trabalho de Deus é trazer a humanidade de volta para si. E para isso, nós temos que ter consciente, embora muitos nesse mundo vivem assim de uma maneira
que parece que ele é eterno, que esse mundo aqui é para sempre. E, na verdade, esse mundo não é para sempre. Todos nós temos um tempo determinado. Através da Bíblia Sagrada, um livro que descreve assuntos assim tão assim antigos, né? Nós podemos ver através da palavra de Deus que reinos foram levantados, reis foram levantados, mas passaram. Teve nações que até desapareceu, mas embora a sua glória fosse tão grande, desapareceu, passou o seu tempo. Então nós conseguimos ver isso. Então o fim ele vem o fim sobre todas as coisas. E nós vamos ver através dessa lição aqui, nós vamos já conscientizar disso. Aqui no tópico primeiro diz sobre a profecia, a introdução, né? Ezequiel introduz a profecia como fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Nós vemos que em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, nós até vamos ver o que diz em 2 Pedro, no capítulo 20 e 21. Uma passagem bastante já conhecida, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, só que nesse ponto aqui, quando ele expressa dessa maneira, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, porque havia essas formas do Senhor comunicar com os servos do Senhor. O Senhor comunicava através de sonhos, através de visões, e também falava com eles. E dessa maneira que está sendo expressada aqui, era uma forma de Deus falar, assim, falava com eles, ouvia realmente a voz do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Então, o Senhor falou com eles. E abre-se um parênteses aqui, concernente a sonho. Deus fala ainda através de sonhos. Mas um dos pontos a ser observado é que nem todos os sonhos é o Senhor que dá. Porque, como dizem em Eclesiastes, de muitos sonhos, traz assim, de muitos sonhos, vamos dizer, o homem muitas vezes sonha por preocupação, sonha porque está preocupado, vem sonhos que é da própria mente, da própria consciência, mas eu já conheci pessoas que todos os sonhos para eles eram sonhos que Deus tinha dado. Então, queria interpretar tudo quanto é tipo de sonho. Na verdade, não é. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Mas Deus ainda fala através de sonhos. Mas, nesse ponto aqui, veio a palavra do Senhor a eles, de sua forma bem clara. E então, assim, eles recebiam claramente essa palavra de Deus. E, ainda assim, Deus fala com o ser humano. Deus continua falando. E hoje a maneira que Deus mais fala, na verdade, é através da Bíblia Sagrada. Ela é expressa a palavra de Deus, escrita, viva, ao qual muda e nos direciona, e qual feliz é o cristão, é todo aquele que tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Feliz é aquele que assim procede. Era uma comunicação divina, inconfundível, diferente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser uma mensagem recebida de forma externa, direta, individual, ou direta, auditível, né? Então, ela vinha realmente dessa forma, assim, auditível, eles poderiam captar mesmo a voz do Senhor. Isso é maravilhoso.
Então, a extensão, por favor, diaconisa. A expressão hebraica Adamarra, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem, sobre os 4 cantos da terra. Nós vemos que no versículo 2, como diz, né? Tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Como diz, era uma profecia exclusiva para o fim de Jerusalém, para o fim da cidade em si e acabar todo aquele reinado ao qual Deus deu aquela terra, vamos dizer, para o povo dele, mas disse, olha, se vocês... Porque, na verdade, irmão, nós temos que recordar o seguinte, nos dias de Abraão, Canaã já havia cometido muitos pecados diante do Senhor, nos dias de Abraão. Mas aí aconteceu que o Senhor disse a Abraão para que ele... disse para ele que a medida da iniquidade daquele povo de Israel, ou daquele povo de Canaã, não havia chegado no limite. Então, o cálice não havia transbordado, e disse para eles que o povo de Israel, né, os filhos de Abraão, iria para o Egito e depois retornaria. Ele ia julgar, então, aquele povo de Israel. Então, acontece que o povo de Canaã cometeram tantos pecados diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, que Deus levantou a nação de Israel para fazer juízo, para, então, cumprir o juízo dele sobre o povo de Canaã. Então, Israel, ele foi aquele povo levantado por Deus para chegar e aplicar o juízo sobre o povo de Canaã. E acontece que Deus alertou eles, olha, se vocês fizerem como esse povo, então também o juízo virá sobre vocês. E aconteceu que nós sabemos que Israel foram divididos realmente sendo Israel, né, e Judá. Vamos dizer, a nação do norte e a nação do sul. Quer dizer, Israel, que é aquelas 12 tribos, ela foi destruída vamos dizer assim, ela foi destruída em 722 a.C. Primeiro foi destruído por Samaria. Nós vamos logo ver que Samaria foi destruído por a Síria, né? Samaria foi destruído por Assíria, onde Samaria era a capital de Israel. E nós sabemos que isso aconteceu em 722. Os assírios foi como um chicote de Deus para assim, fazer com que o povo de Deus pudesse se voltar a ele, porque eles desviaram completamente, né? Completamente desviaram dos propósitos de Deus. Então, Deus levanta uma nação ímpia, para nós bem entendermos como é o nosso Deus. O Senhor, Ele não traz juízo para aqueles que se arrependem, para aqueles que se voltam a Ele. Para nós entendermos, antes de que Israel fosse levado em cativeiro para a Síria, nós vemos que Deus mandou uma mensagem à Síria, a esta nação que iria trabalhar como juízo, né? Nós vemos que mandou uma mensagem para eles, porque seria eles exterminados devido aos pecados que eles cometiam. E aconteceu que Deus levanta Jonas, e Jonas é para ir lá e falar, olha, a Síria será destruída em 40 dias. E Jonas, nós lembramos dessa história, Jonas não quer entregar essa mensagem, foge realmente para um outro lugar. Nós vemos que aí acontece aquilo que
o navio vai se espedaçar, descobre que ele realmente era a causa de todo aquele problema, e joga, então, Jonas no mar, vem aquele grande peixe, né, e traga ele, e depois ele entrega aquela mensagem, e nós vemos que toda aquela cidade, todo aquele povo, ele se converte ao Senhor. Então, Deus não deixa de destruir realmente os assírios, e nós vemos que aí, então, Jonas até fica aborrecido, porque era um povo cruel, era um povo muito cruel. E Jonas conhecia a crueldade daquele povo, mas quando ele pregou, todo o povo se converteu. Então Deus não quis trazer juízo sobre eles. E aconteceu que eles não foram destruídos, mas Deus usa esse mesmo povo, mais tarde, para realmente levar Israel em cativeiro. E nós vemos que ele foi, toda a nação, essas 12 tribos, foram praticamente aniquiladas, foram exterminadas essas 12 tribos praticamente. Desapareceu realmente essas 12 tribos, ficando só no sul. Elas foram para lá, elas foram realmente levadas em cativeiro, praticamente acabou aquele reino do norte. E nós vemos que 100 anos depois, o povo de Israel, ou de Judá, que viu seus irmãos sendo levados em cativeiro, sendo realmente punido por Deus, por não obedecer à palavra de Deus, vendo tudo o que aconteceu com eles, não se converteram, mas começou a adorar outros ídolos, a adorar ídolos, ou ídolos e mais ídolos, ídolos e mais ídolos, aborrecendo cada vez mais a Deus. E acontece que, então, 100 anos depois, primeiramente, Deus usou os assírios para ser como um chicote, e aqui nós vamos ver agora que Deus levanta agora um outro juízo sobre a vida de Judá, agora, sobre essa tribo, que agora, por quê? Eles não quis obedecer a Deus, não quis se voltar a Deus. Então, era a extensão, então, aqui está falando de um fim de um reinado, um fim de um povo que agarrou a coisas e não a Deus. Eles tinham no seu coração eles poderiam apegar ao templo. Se eles apegassem ao templo, então não iria acontecer nada com eles. Porque eles tinham como se o templo para eles era como um amuleto. Se eles se agarrassem ao templo, então eles poderiam então ficar assim, viver tranquilos, que não ia acontecer. Eles não acreditavam, embora as profecias de Jeremias diziam, olha, arrepende, tantas mensagens de profetas e profetas para que eles se arrependessem, voltassem ao Senhor, não quis realmente. Então, já estava, a sentença já havia saído, iria ser exterminado aquela nação, iria ser exterminado realmente Jerusalém, iria ser derrubado o templo. Então, já estava determinado, o fim já estava determinado. Para chamar a atenção a esse ponto, a palavra de Deus disse que também vem um fim sobre todo o mundo, e nós não sabemos quando, mas está anunciado que vem o fim sobre toda a terra. Aí você pode dizer, pastor Walterson, mas vem também o fim sobre nós? Nós vemos, quando nós vemos as advertências da palavra de Deus, que nos diz, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 4, verso 1, que diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias 4, verso 1. Não há de ficar sobre esta face da terra nem raiz, nem ramo. Um dia o fim virá sobre os 4 cantos desse mundo. Aqui não é o nosso lugar. Deus preparou um escape, uma porta de escape para toda a humanidade. E essa porta de escape se chama Jesus. A nossa segurança está em Cristo. Nós vemos que hoje o próprio ser humano já criou métodos para destruir
todo esse mundo, através de bomba atômica, através de tantas coisas. Ele já, até mesmo de vírus, tantas coisas. Por que não aconteceu? Porque Deus está ainda controlando a humanidade. Não é o homem que não faz porque não quer. A vontade, o ser humano, pela maldade que há nos seus corações, poderia realmente fazer coisas tremendas a esse mundo. Não faz porque Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Mas já está anunciado o fim sobre toda a humanidade. Então, a extensão, naquele momento, era o povo de Israel. Era ali a terra de Israel, era Jerusalém, era a extensão realmente que iria acontecer, o fim, a sentença foi dada e iria ser cumprida realmente. Então, essa é a extensão. Nós vamos ver aqui agora o terceiro subtópico, por favor. Quando o agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes neste curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Nós vemos que hoje até parece que Deus não está atento à iniquidade e à imoralidade das nações. Porém, a Bíblia nos assegura repetidas vezes que o dia do Senhor está perto. Em Amós 5, verso 18 e 20. Um dia de grande julgamento que trará a destruição e a ira divina sobre o mundo inteiro. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versos 7 e 17, assim, o dia do Senhor veio por fim contra Judá, assim também virá contra todos os ímpios e impuros e arrogantes deste mundo. A palavra de Deus afirma isso. O Senhor julgará todos aqueles que vivem na maldade, que vivem no submundo do crime, sobre todos aqueles que, às vezes, nós, até mesmo assistindo a televisão, vemos que muitas coisas são construídas através de mentiras, as pessoas mentem, as pessoas fazem calúnia, e parece que isso é normal nesse mundo de hoje. A mentira parece que é normal. E a palavra de Deus disse que a mentira, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Deus preparou um novo céu, uma nova terra, e ele vai ser, sim, povoada. E Deus já começou a preparar, através dos tempos, homens, mulheres, pessoas que amam a Ele, pessoas que dão atenção a Ele, para habitar nesse novo céu e nessa nova terra. Porque essa terra, a qual nós estamos, um dia, na verdade, vai se desfazer. Um dia já não mais haverá esse céu que nós contemplamos, essas árvores, esses prédios, essas construções, essa estrutura que nós podemos contemplar nos nossos dias. Vai chegar um dia que não poderá mais ver tudo isso, né? Tudo isso vai passar. Nós vemos aqui, 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, no capítulo 3, verso 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser
santos, em santo trato e viver piedosamente. Quanto a aguardando apressadamente para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, que segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E Deus tem preparado um povo para ir para lá. O fim vem sobre os quatro cantos desta terra. Às vezes nós, ouvindo os noticiais, vendo as manchetes, e nós ficamos assim indignados com tanta maldade, tanta crueldade, às vezes até mesmo tantas enfermidades horríveis que assola realmente esse mundo, e nós ficamos assim, até quando, Senhor? Até quando? Nós vemos que aqueles que estavam junto de Deus, um dia clamaram ao Senhor, né, na visão em Apocalipse, dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Né? Então, Deus está vendo tudo está diante do Senhor, mas vai chegar um dia. A palavra de Deus nos diz em Salmos, no capítulo 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Todas as gentes que se esquecem de Deus. Isso está escrito, Salmos 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as coisas, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Mas é tempo de misericórdia, assim como teve um tempo de misericórdia para o povo de Jerusalém. Os profetas se levantaram, Jeremias e muitos outros se levantaram, mas eles não quis ouvir a voz do profeta Jeremias, não quis ouvir Ezequiel de maneira nenhuma, eles não quiseram ouvir e tamparam os seus ouvidos, mas aí saiu a sentença realmente. E quando saiu a sentença, chegou um ponto mais que não tinha mais volta. Não tinha mais volta. O fim, na verdade, era iminente. Já estava determinado por Deus. Não havia mais como voltar atrás. Porque todos nós temos um tempo com Deus. Todos nós temos um tempo com Deus. Um tempo de nos aproximar, um tempo de achar. A palavra de Deus diz, adverte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Então, está perto daqueles que querem, de toda a humanidade, todos aqueles, por mais pecador, por mais mal que seja, se buscar a Deus agora, encontra. Se buscar incansavelmente o Senhor, encontra, porque é tempo de misericórdia, é tempo de salvação, é tempo de nós verdadeiramente nos aproximar de Deus. Mas vem dias em que não mais podemos achar esse Deus. Então, o fim vem, sim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Por favor, próximo tópico, por favor. Sobre o fim. Sentido. A palavra fim do hebraico getz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou ha-getz, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Pode o próximo, por favor. Ponto de número 2. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real.
era uma mensagem assim para causar realmente impacto. Hoje, nós vemos que muitas vezes somos levados a ter o ego massageado, levado a ter um ego assim bastante massageado, há uma exigência daqueles muitas vezes que quer ouvir uma palavra que realmente deixa-os tranquilos. Mas nós somos chamados para anunciar a iminência da vinda do Senhor Jesus. Todo cristão ele tem que estar pronto a sair desse mundo. Porque ao ressoar da última trombeta não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para dar um último abraço naquele que não se preparou, de pegar aquelas coisas de valor dentro de casa, ou nada, porque nós não vamos levar nada desse mundo. Ou melhor, o que podemos levar desse mundo são as nossas obras. São as nossas obras que fazemos no Senhor, que será o nosso tesouro. Porque todos nós devemos comparecer diante do Senhor. E triste é aqueles que apresenta diante do Senhor com as mãos vazias. Talvez você possa dizer, pastor Walter, o senhor já não disse que nós não podemos levar nada, como nós vamos apresentar diante do Senhor com alguma coisa nas mãos? Isso são as nossas obras. Porque nós servimos um Deus que é um Deus galardoador de todos aqueles que o buscam. Quando nós fazemos uma coisa para o nosso próximo, nós fazemos para Deus. Todo cristão consciente que é despertado pela palavra de Deus, ele levanta pela manhã já imaginando quem eu vou ajudar. A quem vou eu proferir uma palavra de incentivo, de ânimo? A quem eu vou demonstrar o amor, o carinho? Porque quando nós bem fazemos isso ao nosso próximo, nós estamos fazendo a Deus. E quando nós preocupamos com aqueles que estão em sofrimento, nós estamos fazendo a Deus. O mesmo próprio Senhor Jesus, ele chegou até mesmo a dizer que naquele dia ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. E há de dizer àqueles que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu era estrangeiro e você não me hospedou. Eu tive nu e você não me vestiu. Na prisão não fostes me ver. Senhor, quando nós não te fizemos tais coisas, porquanto não fizestes a um dos meus pequeninos, a mim não me fizestes. Talvez você possa dizer, mas como eu posso ir na prisão? Tem que ter documento, tem que ter isso. Como eu posso ir vestir aquele que está realmente despido? Tem formas de nós ajudarmos. Nós ajudamos quando nós vamos até lá. Nós ajudamos quando nós patrocinamos pessoas para que vá. Com a preocupação, acompanhando o ministério daqueles que vão. Então, nós vestimos aqueles que vão em nosso lugar, vai lá na prisão em nosso lugar, vai lá aonde estão as pessoas em misérias, em fome. Quando nós fizemos a um desses pequeninos, nós estamos fazendo ao Senhor. Mas aqueles também que estão à direita, o Senhor vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu era estrangeiro e você me hospedou, eu tive nu e você me vestiu, fui na prisão, você foi me ver. Senhor, quando eu te fiz isso? Quando me fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Então, temos hoje a chance de fazermos coisas para irmos diante do Senhor com as nossas mãos cheias, com as nossas mãos carregadas de boas obras. Essa é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é enfática em nos mostrar realmente as verdades. Verso 13 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: não há criatura alguma
encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Deus conhece o que está no teu coração agora. Deus conhece o que está no nosso coração agora. Ele sabe do propósito do nosso coração. E não adianta nós determinarmos o que nós podemos fazer ou não. Ele sabe qual é a nossa força e qual é a nossa fraqueza. Deus sabe a força que tem cada um. E o certo é, o que eu posso fazer, você não pode. O que você pode fazer, eu não posso. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade individual diante do Senhor. Porque vem um dia que será só você e Deus, você e Ele, cara a cara. Cada um de nós temos que prestar conta diante dele. Vamos encará-lo, cara a cara. Não tem, quem é casado não tem a esposa ao seu lado, quem é filho não tem o seu pai. Não, é você e Deus, cara a cara. Um dia, nós, cara a cara, diante do Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Amós: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E isso é uma realidade. Então, vamos, em nome de Jesus, continue, por favor. A repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Nós vemos que Israel, ele era para Deus, o povo de Israel era para Deus como uma mulher, e Deus era o marido. Israel, ele foi aquela mulher infiel, que se prostituiu com outros ídolos, né, com ídolos, né, e se prostituiu com ídolos, para melhor dizer. Então, acontece que, na sua infidelidade, isso é mostrado no livro de Ezequiel, e nós sabemos que, na verdade, eles tinham essa natureza, que às vezes mostrava para o povo que era uma pessoa fiel a Deus, tinha aquela aparência externa, mas muitos até mesmo escondiam ídolos dentro dos seus quartos, em algum canto da casa, em lugares escondidos, mas eles não tinham essa compreensão e nem esse entendimento que Deus estava vendo tudo. E eles eram tão ligados à idolatria, porque era uma prática das nações vizinhas, uma prática muito forte, e eles pegaram nisso. Então, um dos motivos para que eles fossem, que essa sentença viesse sobre eles, é para os purificar, para limpar de uma vez por toda esta ligação que eles tinham com o ídolo, com os ídolos. Então, como eu já disse, como passou esse tempo em que o Senhor anunciou a misericórdia, e chegou então um tempo em que não teve mais como aguardar o arrependimento dos mesmos, então veio a sentença, e acontece que, e nós vemos que Deus prepara então esse chicote agora, ele vai ter um nome, é o que nós vamos ver no próximo tópico, né? Esse chicote tem um nome, ou Nabucodonosor, quer dizer, foi o chicote, vamos dizer, o chicote que foi usado para castigar, no caso, a nação do norte, que é Israel. Nós estamos falando agora de Judá, que é do sul,
o chicote que foi usado lá foi, então, os assírios. Agora nós vamos ver agora o terceiro ponto agora, por favor. Sobre o inimigo, já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Então, nós vemos que Deus levanta o rei Nabucodonosor agora para realmente trazer o juízo sobre aquele povo. Então, nós vemos que, como havia usado em Samaria, os assírios, agora usa o rei Nabucodonosor. Então, nós vemos que, talvez você possa dizer, mas por que tudo isso? Né? Por que realmente chegam a esse ponto? É a dureza de coração, a dureza de coração. E Deus não tem prazer, de maneira nenhuma, em chicotear, como o pai. O pai não tem prazer em bater num filho. Não tem prazer em hoje até é difícil essa expressão, bater no filho, né? Eu já apanhei tanto na minha vida que, às vezes, hoje não pode nem dar um puxão de orelha que o negócio fica feio, né? Mas eu já sofri bastante. Lógico que as minhas filhas já não. Eu já não tive o mesmo trato que os meus pais tiveram comigo. Mas nunca fui mal agradecido por eles terem me corrigido. Porque eu reconhecia, eles me faziam, na verdade, reconhecer que eu havia errado. Então, hoje vivemos assim num tempo em que os pais são proibidos até mesmo corrigir os seus filhos. São proibidos e vai até preso e a coisa fica séria. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama, ele corrige e castiga a todos quanto Ele ama. Então, a todos aqueles que ele ama, Ele corrige. Então, e Ele continua a palavra de Deus. Se pois zeloso, arrepende-te. Então, acontece que o Senhor, Ele tem esta maneira, e é uma maneira, na verdade, ensinada pela palavra de Deus, que para nós voltar, muitas vezes, é necessária a correção. E hoje há várias formas de se corrigir, através de uma palavra, através de restrições, mas tem que ser aplicado a correção, porque uma criança que não é corrigida, ela não volta atrás. E assim como nós, se nós não formos corrigidos, prosseguimos no mesmo erro. Então, tem que haver um puxão de orelha, e tem que haver. E muitas vezes nós não queremos ser corrigidos. Então, acontece que o povo foi levado para que eles pudessem voltar a Deus. E, na verdade, com a ida deles para a Babilônia, quando eles foram levados, Jerusalém foi realmente, derrubou-se o templo de Jerusalém, né? Esse já também foi assim o povo na sua totalidade quase, né? Ficando só alguns ali, mas foram levados para a Babilônia. Então a idolatria foi realmente, acabou-se a idolatria. Então eles foram curados da idolatria. Mas só que outros pecados vieram sobre os corações deles. Vieram sobre o coração do povo de Deus. Nós sabemos que aí no tempo do Senhor Jesus, veio então, manifestou na plenitude dos tempos o Filho de Deus, trazendo a mensagem de arrependimento àquele povo. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. A mensagem de arrependimento estava sendo exposta. E eles não quiseram, não aceitaram. Até que um dia o Senhor Jesus, Ele mesmo disse. Primeiro Ele advertiu eles, né, que em alguns lugares eles aceitavam, em outros lugares eles não aceitavam. E disse, se em Tiro e em Sidom, se tivessem feito os milagres, né, que foram feitos aqui, ou que foram feitos aqui, eles se arrependiam.
ou se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que foram feitos aqui, eles tinham realmente evitado deles serem exterminados naquele tempo. Ele até mesmo chegou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta debaixo das suas asas os teus pintinhos, mas não quisestes. E o Senhor Jesus, então, ele impõe a sentença: eis que a vossa casa ficará deserta. E aí aconteceu que nos anos 70 daquela mesma era, veio Tito, e ali exterminou com todos, foi a maior diáspora, né, de todos os tempos. Eles foram realmente espalhados por toda a terra. Foram famílias vendidas como escravos, foram realmente, acabou-se o reino do sul. Foram para longe, para longe, para longe. Nós, muitas vezes, damos muitas coisas, valorizamos muitas vezes o diabo por tragédias que passam nas nossas vidas. Nós falamos, é o diabo, quando vem coisas más sobre as nossas vidas. Mas eu quero advertir você, uma vez quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, nós temos um Pai verdadeiramente que cuida de mim, que cuida de você. Então o diabo não tem vez na sua vida, não tem vez nas suas coisas. Deus cuida de tudo. Então se vem coisas boas, louvado seja Deus. Mas se vem momentos difíceis, louvado seja Deus. Porque é Ele que nos dá a porção, muitas vezes mais e muitas vezes menos, mas é Deus que cuida de nós em todo o tempo. Quando nós voltamos os olhos ao cuidado de Deus para com o povo de Israel, não há nenhum momento em que o diabo oprimiu o povo de Deus, se não foi pela permissão do próprio Deus para que eles voltassem atrás. Então, o que eu quero dizer para aqueles que me ouvem agora, para você que está me ouvindo, Deus cuida de você. A Ele a honra pelo bem que acontece na sua vida. A Ele a honra pelos momentos difíceis também que acontecem na sua vida. Glorifica a Deus por tudo, porque Ele tem cuidado de você. Então, acontece que o povo de Judá, aqui, né, na mensagem ao qual nós estamos estudando aqui na revista, eles foram levados, então, para a Babilônia, onde foi realmente disperso uma vez. Mas me trouxe à memória, nesse momento, aquele momento em que o Senhor Jesus disse que a casa ia ficar deserta. Foi espalhado por todo o mundo e cerca de 2.000 anos, quase 2.000 anos para que eles regressassem de novo para a terra. Mas como aconteceu para que eles regressassem depois que eles ficaram em Babilônia? Como aconteceu para que eles regressassem para Jerusalém novamente, como nos dias dos persas, eles já estavam vivendo tranquilos, em paz, e sendo próspero ali na Pérsia, ali por todo o domínio da Pérsia. Próspero, eles não queriam voltar mais para Jerusalém. Não queria mais voltar por causa da prosperidade, por causa dos dias fáceis que eles estavam vivendo. E voltou poucos. Nós sabemos que cerca de 50.000, com poucos animais, então eles voltaram para a reconstrução de Jerusalém. E assim também, quando foram todos espalhados para esse mundo, preste atenção no que eu vou dizer, quando foram todos espalhados para este mundo, eles também eram os homens mais prósperos de toda a terra. Os judeus, os homens mais prósperos de toda a terra. E nós vemos que na Europa, eles estavam praticamente dominando tudo. E quem falou que eles iriam voltar facilmente para a Jerusalém, para cumprir a palavra de Deus, que um dia ia reflorescer a videira? Eles não iam voltar, de maneira nenhuma eles iriam voltar. Eles não iriam voltar porque tinha prosperidade, tinha riqueza. Como eles iriam voltar para aquela terra, para cumprir a palavra de Deus, sendo que ali só tinha inimigos, só tinha pessoas realmente que odiavam eles de todas as maneiras? Como eles iriam voltar? Mas havia uma profecia que eles iriam voltar àquela terra, mesmo depois de 2.000 anos. Deus, com as suas mãos fortes, usa outro chicote.
Que chicote foi esse agora para que eles voltassem? É triste e duro ouvir isso, mas foi um chicote chamado Hitler. Chicote. Deus quis fazer isso? Não. Deus quis castigar o seu povo? Não. E Deus não quer castigar o seu povo, mas ouve a voz do Senhor em tempo oportuno. Obedeça e não receba o juízo de Deus, mas receba o amor e o cuidado de Deus. O povo, então, depois de 2000 anos, uma coisa que era impossível, mas Deus fez nascer uma nação em um dia. Nós sabemos que em 1946, ou 1948, ali renasce Israel novamente. Um povo nasceu da cinza, mas porque Deus está no controle de todas as coisas. Pode ler agora os tópicos para nós terminarmos. Reverbedeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no seu próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. O rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabu-Kudurri, Utsur, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadre, Tissar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nebuchadnezzar. A Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. A Babilônia é também de origem acádica. O nome Babilônia é também de origem acádica. Babi-Ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kashdú significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Isaías 13, 19, 47, 5, 4, 8, 14 e 20. Então, nós vemos aqui que, na verdade, embora Deus tenha levantado, como eu já disse, os assírios, para que, assim, levasse, vamos dizer, o povo de Israel, a tribo do norte, em cativeiro, mas ele não, na verdade, autorizou que eles agissem com crueldade com o seu povo. Tinha medida a ser seguida. E nós sabemos que o povo dos assírios também extrapolou na dose e foram corrigidos, porque depois nós vemos que saiu a profecia de Jonas para que eles fossem assim aliviados daquela sentença que o Senhor havia dado a eles, e eles então foram perdoados. E nós sabemos que mais tarde cumpriu também a sentença sobre os assírios. Eles foram castigados porque extrapolaram na sua dose. Nós vemos que o rei Nabucodonosor também extrapolou na sua dose. Deus, embora usou ele como uma vara para corrigir o seu povo, mas extrapolou nos limites. Foi soberbo, e aí também veio a sentença sobre aquela nação. E assim também foram, na verdade, com aqueles que foram usados também como o Hitler e outros que se levantaram contra o seu povo.
Eu digo muitas vezes que há pessoas que se levantam contra o povo de Deus, mas o juízo vem. Às vezes permitido por Deus. E nessa permissão que Deus dá, não está permitido a fazer tudo com o povo. Nós já vemos que todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus, até mesmo as nações que desapareceu completamente, porque se levantou contra o povo de Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece quem te ama e conhece quem te odeia. Ele conhece, como eu já disse, a tua força e conhece a tua fraqueza. Feliz é aquele que se levanta com confiança que Deus cuida de nós. O fim vem, sim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E feliz é aquele que está guardado debaixo das asas do Onipotente. Você está guardado? Diga amém. Amém. Fique de pé, vamos ouvir então a conclusão e oremos ao Senhor. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse período, por esse momento em que meditamos na tua palavra. E sabemos, ó Senhor Deus, que é anunciado a tua palavra através dos tempos, que o fim sim vem sobre os 4 cantos da terra. Mas que nós possamos guardar esta palavra, Senhor, que um dia nós iremos ficar face a face com o Senhor. E daremos conta de tudo que nós temos feito, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor ajude a trabalhar, continua trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, para que tudo que venhamos fazer, possamos fazer no Senhor e para o Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória. Somos agradecidos porque o Senhor tem colocado em nosso coração um temor. Tem colocado em nós, Senhor, um temor para ouvirmos a tua voz num tempo oportuno, num tempo de salvação. Seja o Senhor glorificado. Reconhecemos o teu cuidado para conosco. E como está escrito que o Senhor é fiel, que o Senhor Jesus é fiel, para nos apresentar santo e irrepreensível diante do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é fiel e tem trabalhado em nós para nos apresentar santos e irrepreensíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que confia, diga amém. Deus abençoe.